Olá, teleinternauta, estamos aqui para mais um programa Chefes do Apetite. Álvaro César Galvão e eu vamos entrevistar hoje o chefe André Bocato. Álvaro, antes de começarmos a entrevista, vamos assim? Vamos então, bem-vindo, André. Muito obrigado. Então, vamos começar. Vamos brindar ao André, a presença do André aqui hoje no programa. É um vinho chileno, da vinícola Montes, Aurélio Montes, extremamente famoso, um dos mais conceituados enólogos, cedido pelo nosso parceiro Mistral, e é um Malbec Cabernet 50-50, e a gente aproveita, já falamos inclusive da tampinha, do porquê da tampinha, e agora a gente, meio desajeitado, porque servindo sentado por causa do microfone, mas o importante é que a gente consiga brindar e falar alguma coisa daquilo que você faz de gastronomia, linkando com o vinho que a gente está experimentando aqui. Meus cabelos brancos não me deixam conectar ao programa, né? Então, saúde. Diva, saúde, André. Muito obrigado pelo convite. Saúde a todos. Então, quem quiser saber sobre a tampinha vai ter que assistir os outros programas, os Chefes do Apetite, é só ir lá e ver programas. Veja os outros programas anteriores no www.portaldofoodservice.com.br e assiste todos os programas, né? Excelente. Excelente, né? Excelente vinho. Aí lembra já logo de cara uma carninha, uma coisa para que Cabernet Sauvignon e Malbec, então... Uma carninha. Uma carninha nós vamos descer ali depois. Com certeza. A gente conversa a respeito. André, editor, fotógrafo ou chefe? As pessoas fazem muito essa pergunta para você? Não, até que não, Wagner. Às vezes eu mesmo que fico me perguntando o que eu sou, sabe? Às vezes eu esqueço, tá? Outro dia eu me dei conta que se eu for fazer as contas, está fazendo 40 anos que eu sou fotógrafo. E até resolvi fazer uma compilação das minhas fotos antigas e vou fazer um livro chamado Na Outra Vida Fui Fotógrafo. Porque legal. Não é legal? O título bacana, sugestivo. É porque é outra vida mesmo, agora eu já... Né? Mas às vezes, de fato, o que eu sou hoje, efetivamente, é um editor. Eu sou um editor especializado em gastronomia. É disso que eu vivo e tudo. Mas gosto de desenvolver receitas, continuo fazendo desenvolvimento de receitas na minha cozinha experimental, principalmente para a indústria alimentícia e para a área editorial, né? E esse mundo da gastronomia é muito vasto, a gente se diverte muito. É verdade. É um bom mercado, uma editora especializada em gastronomia? Rapaz, eu espero que seja, porque agora sair dele não dá mais. A gente nunca está satisfeito, porque, claro, depende do parâmetro que você utiliza, né? Se você pensar assim, puxa vida, vamos comparar com o padrão europeu, o padrão americano, nós estamos dando luz longe, realmente estamos. Sim. Então não é um bom mercado. É um nicho, não é só nicho, é o nicho do nicho. As pessoas estão lendo mais em termos de gastronomia? Eu não sei se elas estão lendo, mas comprando livro elas estão. Eu acredito que as pessoas compram muito livros, colecionam livros, sem ler, até mesmo sem utilizar as receitas, mas como que para tentar, por osmose, fazer com que aquele monte de receitas bacanas, legais, de chefes, entre no cotidiano delas. Eu acho que funciona, deve dar certo. Mas ainda há espaço para livros de receitas? Nossa, claro. Você imagina que mundialmente são mais de 5.000 títulos disputando o prêmio Gourmand Awards Cookbooks. Por exemplo, de dar um parâmetro. São 5.000 novos títulos por mês de categoria, hein? Sem falar os porcarias. Não é qualquer... não é qualquer coisa, para falar os bons. Então tem muita gente interessada em novidades. Eu acredito que, na verdade, o que está existindo é de que não é mais o livro de receitas apenas, mas o livro de reflexão gastronômica, que é outra história. E há muitos chefes querendo escrever história de suas vidas ou querendo editar livros de receitas. Como você escolhe os temas e esses chefes, essas pessoas para escrever, para editar esses livros? Acredito que não tenha ninguém, nenhum chefe de cozinha, aliás, nenhum profissional que não queira
falar do seu trabalho, se ele ama seu trabalho, se ele gosta do que ele faz, qualquer um vai querer falar da sua história, da sua trajetória, do que ele acredita, né? Na gastronomia não poderia ser diferente, até é uma ferramenta de marketing para qualquer chefe que ele tenha uma obra editada. Então existem sim muitos chefes querendo escrever, mas não só chefes, professores, especialistas, pesquisadores. Escolher é muito difícil. Tivesse eu condição de publicar tudo o que eu realmente gostaria, nossa, seria um... Material, então, existe. Material de sobra. Certo. Material. Pensa bem, se você parar para pensar em grandes nomes de chefes de cozinha aqui em São Paulo, você vai ver, mas, quer dizer, esse chefe não tem livro publicado, aí você vai falar outro, não tem, não vou citar nomes aqui, mas existem grandes chefes que ou não têm livro publicado, ou não têm livro publicado nos últimos 10 anos, por exemplo. Sim, quer dizer, estão fora desse mercado editorial há 10 anos. O livro já esgotou, acabou e tudo. Tem um mercado imenso. Vou dizer aqui em primeira mão para vocês, eu estou lançando uma nova coleção de pequenos livros de baixíssima tiragem, vão começar com 100, 200 peças, edições numeradas e assinadas de colecionador, voltadas exatamente para esse grande público, para essa grande demanda de chefes de cozinha, que precisam ter livro, mas que não vão fazer 2.000, 3.000, vão fazer livrinhos pequenininhos, capa dura, especiais, uma coisa artesanal. Interessante. E o que é mais assim interessante e vendável hoje na área editorial de gastronomia? Livros de chefes ou de pessoas que se apresentam na televisão. A televisão é o que faz vender livros. E a internet hoje, com essa coisa, esse boom de rede social, por exemplo, tivemos... a TV por internet, por exemplo, eu estou aqui para vender livro, estou usando já. É verdade. Exatamente. Aliás, interrompendo, Senac, eu dou aula no Senac, ele dá aula no Senac, pô, vamos patrocinar a gente. Eu também dou aula no Senac. Vamos, né? Aqui, ó, André Bocato, do Senac, acabou de chegar lá ao vivo. É isso, Prazeres da Mesa. Eu não dou aula no Senac, eu dei aula, porque eu acabei de dar aula no Prazeres da Mesa, saí de lá e vim para cá direto, correndo aqui para o estúdio para dar essa entrevista e não tirei a doma, continuei. Ótimo. E é uma honra estar com o Senac, que é um parceiro. A gente tem várias coedições, inclusive nessa segunda-feira próxima, não sei quando vai ao ar, mas logo agora, em meados de novembro, nós temos o lançamento do A Arte de Receber, do Lado Rê, que é um livro fantástico, em coedição com o Senac. Está saindo também o Receitas de uma Princesa Judia, todos em coedição com o Senac. Com a editora Senac? Com a editora Senac. Meu primeiro jantar vegetariano. E nós temos uma série de livros muito bacanas. Tem algum livro para os veganos? Não, está planejado para 2003. Voltando agora da Feira de Frankfurt, a gente trouxe exatamente um belíssimo porque está crescendo. Eu tenho visto, inclusive nas aulas que eu dou de vinhos, o pessoal, a gente sempre faz uma comidinha, a gente sempre faz um acompanhamento. E está sendo difícil de não encontrar sempre 1, 2 veganos mais radicais. Do que não pode ter mel no vinho, nada não pode ter, não pode ter, pior do que isso, nada de preparação com gema de ovo, por exemplo, quer dizer, nada que tenha origem. Mas me contaram isso, que você não pode pôr mel porque a abelha sofreu para produzir o mel. Vamos respeitar aí as posições. É um público, por isso que eu perguntei. Porque vai ter para 2013. As pessoas estão, às vezes, até partindo por essa lógica, as pessoas muitas vezes, pelo desconhecimento, acabam hoje fazendo patrulha, né? Esse politicamente correto está saindo fora do papel. Você não pode fazer isso por causa daquilo, você não pode fazer aquilo outro por causa daquilo outro, e aí você deixa de viver. Né? Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sabemos que temos que cuidar do clima, por exemplo, do vinho. Eu falei essa semana para os alunos lá do Senac de Águas de São Pedro. Sustentabilidade, esse é o termo. Esse é o termo. Porque você precisa plantar do jeito que os nossos avós, os nossos bisavós faziam, pensando de que o maior tesouro que você tem é a própria terra.
Você vai viver dela, ou imagina-se que vai viver dela, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Então, cuidar de manejo sustentável, sim. Agora, exagerar nos projetos e dizer que precisa fazer isso por causa daquilo e precisa daquilo outro, aí você já começa a cair muitas vezes num exagero do patrulhamento. Que Você conhece, na área do vinho, a gente editou o livro do Percurso do vinho orgânico. Ele fala exatamente isso. Exatamente, inclusive estava com ele ontem. É uma figura. Na minha época, no início de cozinha profissional, Percussi escrevia. Ele fala muito de azeite, ele gosta muito de azeite. Você está falando do pai. Do pai, não é do Lamberto Percussi, mas do pai do Lamberto. O Lamberto que escrevia. É uma família muito bacana, porque a Silvia é uma chefe de primeiríssima qualidade, entende de cogumelos e de fungos como ninguém. Assisti palestras incríveis. Lamberto de vinhos, o pai de azeites, né? É uma família tradicional italiana. Exatamente. Bom, aproveitando o gancho que você esteve no Senac, apresentando aí uma palestra para os alunos no evento, né? E estamos aqui gravando essa entrevista aí com muito custo aí com o André está sempre na correria, né? André, tendo em vista esses alunos que estão buscando conhecimento e tudo mais, que livros, né, o mercado oferece, vamos dizer, na parte de gerenciamento, né, para ajudar mesmo nessa continuidade dos estudos e até na implantação de casas de alimentação? Mas essa é uma pergunta complexa, né? Quer dizer, que livros que ele oferece? A gente editou, há um ano atrás, está fazendo um ano, um livro do chefe Eide, ele é o coordenador, que chama-se Formação em Gastronomia. É um livro muito interessante, porque são vários artigos de vários professores, não só do Senac, da Anhembi Morumbi, da Estácio, agora não vou lembrar de todas as faculdades, mas provavelmente todas as faculdades de São Paulo, né? FMU, onde são abordagens diferentes que eu acredito que possam compor esse leque de entendimento da formação profissional e sua continuidade. A continuidade que é o problema, porque abrir é fácil, fechar mais ainda. Exatamente. Então, funcionar por poucos meses porque não planejou é muito desastroso. E a gente tem que separar os aspectos gastronômicos dos aspectos administrativos. Aí o camarada tem que fazer faculdade de administração, não de gastronomia, porque vão ser outras questões, outros componentes. Eu mesmo desisti de ter restaurante, tive 2 e jurei que nunca mais ia fazer. Jurei que não voltava mais, mas agora em janeiro vou ter outro. Isso deve ser sangue, não tem jeito. Deve ser coisa de sangue. Bom, vamos fazer uma pergunta mais complexa ainda, então. A mais? Que livro você considera o da sua vida? Por quê? A Bíblia. O Álvaro já respondeu. Olha, a Bíblia é um livro forte. É um livro de culinária. Lógico, é um livro de culinária. Você tem várias dicas de receitas na Bíblia. É interessante. Tem de tudo. Mas essa pergunta é que livro da vida da gastronomia ou livro em geral? Qualquer livro. Qualquer livro, eu diria que é a trilogia de Dante. Sabe aquele que tem o inferno, o paraíso e o purgatório? Exatamente. Esses 3 livros enormes, meus pais tinham uma biblioteca pequenininha, uma prateleira de livros, e esses 3 livros ficavam embaixo, porque eles eram muito pesados. E eu, como era pequenininho, ficava lendo eles embaixo, por causa do peso, né? E com aquelas ilustrações incríveis e tal. Eu nunca entendi nada, até porque estava em italiano. Mas eles me impressionaram muito. Foi esses 3 livros que me... Para quem não sabe, nós fomos colegas de ginásio. De ginásio, jogava futebol no primeiro ano ginasial. Nós tivemos a sorte de termos, né, além de professores da época, e cursarmos colégios do Estado, que eram os melhores. Então a formação que o André, por exemplo, depois que o André partiu para os voos, eu fui para a música e ele foi para Paris para fazer fotografia, etc. Pela bagagem que a gente tinha, tanto dos pais como do colégio. Hoje, infelizmente, você busca colégios particulares para poder suprir o colégio do Estado, e muitas vezes a peso de ouro e nem tão bons assim.
parece que o assistente de direção está já falando que está... Já estão chamando a gente aí. Bom, um livro que você gostaria de ter editado? Nossa, tantos e tantos. Um só? Um só, assim, para dar um... Primeira coisa que me vem à mente, Modernístico Zine. Pô, você falou... Tá bom, Fábio? Tá bom, você? O 5, aquele 5, não é esse que saiu agora, o Home, que é um só, é aquele grandão tudo. Maravilhoso. Um livro de harmonização que deve ser de cabeceira. De harmonização? Harmonização ou de vinhos, que deve ser de cabeceira, até para o Álvaro ter na casa dele. Álvaro, essa aí você vai me ajudar, você tem que dizer qual que é o bom. Como você falou que tem trabalhos em parceria com o Senac tem vários vinhos. A gente adota, por exemplo, lá no Senac de Água de São Pedro, não sei se isso é norma para todas as unidades, o livro do Ivan. O Ivan Santos. O Ivan é também há muito uma tempo, referência. Casou com uma amiga lá de Marília, enfim. Mas tem outros, tem o Zac, que também editou pelo Senac, tem vários. Mas quem tem que falar é ele. Lançamentos futuros aí, você pode adiantar para a gente? Sim, acabei de terminar um livro que eu adorei, esse é meu mesmo, Minhas Receitas Revisitadas e tal, né? Que chama-se Bolo de Avó. Sabe aquele bolo simples que você faz na forma com furo no meio? Que você podia fazer por cima do fogão ou dentro do forno? Isso, exatamente. Esse eu quero. Então, Bolo de Avó. Olha, eu adorei fazer esse livro. Exato, para tomar com café, com chá, para deixar o bolo lá. Bem de vó mesmo. Bem de vó, exatamente. O bolo assim, que você não faz sofisticado, que você pode cortar com bolo de furo, a maioria deles. Né? Você pode fazer na forma baixa também, no tabuleiro. E esse é o lançamento que eu fiz agora, que eu estou curtindo muito. Mas para o ano que vem eu estou trabalhando num livro sensacional que chama-se Banquetes do Imperador. São todos os menus de Dom Pedro II. Cabral tem um livro muito semelhante. O Cabral é os Banquetes do Poder. Falando a respeito da história do banquete, juntamente com o vinho, etc. Você vê, está tudo ligado. O vinho está sempre junto. Rapidamente fala para todos nós aí, como encontramos você, os seus livros, enfim. A editora, onde está localizada. Muito obrigado. A gente acabou de reinaugurar a livraria Mundo Gourmet, que tem não só os livros da Bocato e da Cook Lovers, que são os 2 selos que a gente trabalha, como de todas as editoras de gastronomia do país, o próprio Senac, a Melhoramentos, a Leia, tantas outras editoras. Fica na Rua Augusta, 2542, loja 5, é uma vila, a Vila San Pietro, que aliás é uma vila muito simpática, você conhece. É um lugar agradável para se passear, fica entre a Lorena e a Tietê. Lá é a livraria. E a editora fica na Rua dos Italianos, aqui no Bom Retiro. Quer dizer, aqui é o Bexiga, lá no Bom Retiro. E... Posso falar o telefone também? Pode, telefone, e-mail, site. O telefone é 3846-5141 e o site, temos 2, é o www.cooklovers, cook de cozinhar, lovers.com.br e o www.livrariamundogourmet.com.br. Gourmet com T mudo. Gourmet com T mudo, gourmet mudo. Bom, aproveito aí para agradecer muito a presença do André Bocato. Eu que agradeço, pessoal, muito obrigado. E também, para finalizar, vamos agradecer os nossos parceiros, nossos apoiadores, a AB Uniformes, que nos veste em todos os programas, a Caldagli Associados Advogados, que é um escritório de advocacia que tem uma área especializada na parte de alimentação fora do lar, de bacana. Gastronomia. Quero conhecer isso. A Escola de Artes Cênicas, que é onde nós estamos aqui, o espaço que é cedido para nós gravarmos o programa. A I9RH, que também trabalha com recolocação, né, profissional na área de food service e gastronomia. A Isto é Brasil, que nos cede os belos móveis. A cada 4 programas nós mudamos, mostrando todos os móveis. A Lanchonete Hot Bread, que fica na Rua da Glória, número 78, próximo à Praça da Sé, já tem 30 anos aí no mercado. Né? A Mistral, que nos cede nossa parceira para os vinhos, parceira dos vinhos. E
A Minas Gourmet, que é uma publicação de Minas. Eu recebi, tá bárbaro a para todo o revista. Brasil, Tá né? muito legal. Tem 2 matérias minhas, não sei se você acompanhou. Aqui tem a parte 2 da matéria, né? E a parte 1 foi na edição anterior. Parabéns, tá bem legal. Tá? E também temos de agradecer muito a produção da FFW Propaganda, essa equipe da FFW Nosso que diretor está nos viajando, está na acompanhando. Grécia tomando um vinho, aquele meio de resina, mas tudo bem. A gente bebe por ele A aqui, gente velho. bebe aqui, mas ele mandou um assistente de produção muito legal. E que ele deixa já a gente fa- já passar um fez pouco, assim, mas né? deixa a gente passar um pouquinho, né? Você viu, só fizemos um jabazinho para ele deixar continuar um pouco. Bom, um brinde a todos os teleinternautas. Obrigado por nos assistir. Perfeito. E até a próxima, Chefes do Apetite. Vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada. O mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seus desejos. Ache uma canção que te faça voar. Retomamos agora o segundo bloco do programa Chefes do Apetite. Tivemos a presença de do chefe André Bocato, uma entrevista Grande formidável. 40 anos de fotografia. 40 anos de fotografia. E quantos anos você conhece? Vamos calcular. 40 anos. Senão eu começo a entregar o ouro Então para tá nós. bom. O Álvaro, qual a diferença entre enólogos e enófilos? Ah, boa pergunta. Essa pergunta não veio pelos internautas, mas eu sei que tem muita gente que faz essa confusão. Enólogo é normalmente um engenheiro agrônomo que fez uma especialização em enologia, estudo do vinho, eno, e é o responsável por fazer o vinho. Então ele também pode ser responsável por ser engenheiro agrônomo, a escolher a cepa, o local, de que maneira vai plantar, a orientação com relação à insolação do sol, né, a exposição solar. E o enófilo é o que estuda, é o estudioso. Então, todo enólogo há de ser um enófilo, mas nem todo enófilo há de ser um enólogo. Então, não confundir, enófilo é o que estuda o vinho e enólogo é o que faz o vinho. O André Bocato diria que é uma questão complexa, como ele disse na minha pergunta Mas no é primeiro bloco. evidente que é complexo, por isso você me perguntou. Tá bom. Obrigado, Álvaro. Bom, mais. encerramos com isso mais um programa Chefes do Apetite. Continue nos acompanhando pelo www.portaldofoodservice.com.br. Tchim, tchim. Vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada. O mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seus